Conteúdo justificando. Olá a todas e todos que nos acompanham, aqui quem fala é André Zanardo, estamos começando mais um episódio do nosso podcast Justificando. Aí, Mabô, estamos gravando aí pela primeira vez desde dezembro, vocês acompanharam aí na última semana um programa com Christian Dunker, falando sobre psicanálise e sobre como que a gente entende os aspectos da punição. Um programa maravilhoso, hein, Mabô? Seja bem-vinda, querida. Obrigada, André. Nossa, eu fiquei muito feliz que a gente gravou esse episódio, eu meio que esqueci, eu deixei ele ali na memória de dezembro, confusa, depois do ano novo. E aí, quando a galera começou a escutar, todo mundo começou a falar, a Maíra Zapata, que é uma queridíssima parceira nossa e assim, uma advogada, jurista, professora que a gente respeita muito, falou que foi o melhor episódio que ela já ouviu do Justin. Então, eu acho que quem não ouviu ainda, fica aí com o review da Maíra como referência, né? Fica aí, um bom review. Eu também acho que foi um dos melhores, com certeza, assim. Tá no meu top 5. Eu gostei bastante. Minha expectativa era muito, eu falo no episódio também, que nossa, eu queria muito trazer o Christian pra falar aqui no nosso podcast e a gente foi muito feliz de ter trazido ele. Muita honra, né? A gente trouxe tanta gente incrível já e ter ele também foi, assim, cereja do bolo, né, amigo? Total. E vocês, se vocês tiverem desejos aí de ideias pra pessoas pra gente trazer pro nosso podcast, pra gente bater um papo aqui esse ano, você já sabe, é só marcar a gente nas redes sociais Justificando, e acompanhar a gente. E hoje a nossa ideia, né, Mabô, do programa é a gente conversar um pouco aí sobre como anda o Supremo, nesse caso do deputado Silveira, né, porque tá gerando muita discussão no meio jurídico e a gente precisa entender aí, a narrativa tá disputada, né, Mabô? Vamos ver se a gente consegue entender hoje se anda bem ou se anda mal esse Supremo. Pois é. Então, pra gente abrir a mesa de hoje aqui, a gente começar aí gravando nesse ano o nosso segundo episódio, a gente já recebe o nosso colunista querido aí, Márcio Sotelo Felipe, ele que é ex-procurador do Estado, ele é o nosso grande influencer jurídico da mais alta categoria, um grande filósofo. Seja muito bem-vindo, Márcio. Muito bom ter aqui você junto conosco mais esse ano. Oi, André, mas que responsabilidade aí você está colocando em cima de mim, hein? Tudo bem, tentar corresponder. Não, você sempre surpreende a gente, Márcio. Primeiro programa do ano, né? Então, um assunto aí bem quente, bem polêmico. Vamos tocar. Deixa eu só dar um alô aqui para uma ouvinte nossa, a Marieta Paixão, lá de Porto Alegre, mandou uma mensagem elogiando muito o podcast, elogiando todos nós, foi muito simpática. Então, um beijo aí, Marieta Paixão. Um beijo, Marieta. Valeu demais pela mensagem. Obrigada por nos acompanhar, Marieta. Bom, então, continuando aqui nossa mesa, a gente tem um advogado criminalista, o André Lozano, chegando aqui, participando pela primeira vez do nosso programa. Lozano, obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja muito bem-vindo. Obrigado, Mabu. Obrigado, André. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer também estar com o Márcio, aqui o grande colunista do podcast. E vamos lá. Vambora. Partiu então, gente. Vamos conversar. Roda a vinheta, Renan. Então, para conversar sobre o tema de hoje, eu vou pedir já para o Márcio explicar aí o que aconteceu com essa questão do deputado Silveira e o STF mais recentemente. Dá uma explicada para ver se a gente já consegue antenar aí o nosso ouvinte sobre o que está acontecendo. Tá certo, André. Bom, a história começa com o tweet, a revelação sobre o tweet do general Vilas Boas, né, ameaçando o Supremo na véspera do julgamento daquela ação lá que envolvia a sorte do Lula. E o ministro Fachin, respondeu à revelação, né, que havia sido feita pelo próprio Vilas Boas, no livro que está saindo, aí, o livro de memórias dele, de que aquele tweet tinha sido combinado com o alto comando das Forças Armadas para realmente pressionar o Supremo. O ministro Fachin respondeu e esse deputado, né,
Daniel Silveira, em seguida, postou um vídeo no YouTube, né, fazendo um ataque extremamente virulento ao Supremo, de baixíssimo nível, né, um ataque fascista, e em função desse ataque, ameaçando os ministros do Supremo, incitando as pessoas a bater nos ministros do Supremo na rua, coisas desse gênero, na linguagem chula. Em função desse vídeo, o ministro Alexandre de Moraes, que toca um inquérito lá no Supremo, sobre ofensas a ministros do Supremo, decretou a prisão em flagrante dele, né, do Daniel Silveira, que foi preso no mesmo dia, assim, horas depois do vídeo ter ido para o ar. Acho que é mais ou menos essa história, né? Então, já aproveitando a sua explicação, Márcio, o que você achou dessa forma do Supremo, no caso aí do ministro Alexandre, ter iniciado esse processo de prisão, ter entendido como tendo sido um flagrante? Eu fiquei um pouco confuso aí do papel do Supremo, às vezes de ter misturado talvez um pouco o papel da vítima, de promotor e de juiz, e eu fiquei muito curioso de saber o que você pensava sobre isso. Olha, André, eu acho o seguinte, eu acho que a questão é bastante polêmica, né? Dividiu grandes juristas aí, cada um defendendo um ponto de vista bastante razoáveis, né? Eu acredito, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes fez uma construção para dar uma resposta, né? Fez uma construção jurídica para dar uma resposta a um ataque extremamente virulento, né? Um ataque muito tosco, né? Que lembra episódios aí da história aí do século XX, por exemplo, o regime nazista, em que as pessoas apanhavam na rua. Tem uma passagem da fala do rapaz aí, do deputado, dizendo assim, ó, o que acontece, Fatinha, é que todo mundo está cansado dessa sua cara de filha da puta que tu tem, essa cara de vagabundo. Várias e várias vezes já te imaginei levando uma surra. Quantas vezes eu imaginei você e todos os integrantes dessa corte, quantas vezes eu te imaginei você na rua levando uma surra. Quer dizer, isso é classicamente você tem aí uma característica de barbárie, né? Uma característica de uma fala anticivilizatória, de completa anomia moral, né? E isso tem uma audiência, né? Existe sempre em toda a sociedade uma parcela da população aí, talvez 10%, 15%, que é sensível a coisas desse tipo. Então, no mesmo nível, né, moral, mesmo nível de fascismo. Então, é uma coisa que se caracteriza como um atentado, um violento atentado à ordem democrática, ao Estado democrático, à Constituição, é um atentado fascista, que é uma coisa com a qual não se deve brincar, e muita gente não leva a sério, né? Essa história a gente já viu, a gente viu na Itália, a gente viu na Alemanha, né? Que na gênese desse processo há sempre um certo ceticismo, não, isso são palavras, isso não vai para frente, não vai acontecer nada. E o fascismo tem a característica de anunciar tudo que ele vai fazer. Uhum. É isso que as pessoas precisam perceber, né? Porque esta é a tática do fascismo. Ele precisa captar no meio social, né, uma parcela da população que seja tão bárbara quanto ele. E aí construir uma legitimação social com esse discurso. Márcio, então, ele é feito para ser posto em prática. Márcio, então, no caso, você acredita que o Supremo precisou oferecer aí alguma resposta, uma resistência, porque poderia ser uma fragilidade muito grande essa forma de exemplo. Zanardo, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes, ao meu ver, ele acabou se excedendo. Uhum. Não é que ele não tenha, que os ataques do deputado não tenham sido graves. O que o deputado Daniel Silveira falou é extremamente grave, é um ataque chulo, palavras chulas, desrespeitosas, ainda mais vindo de alguém que é um representante do povo. Aliás, alguém que é representante da democracia, uma vez que um deputado eleito pelo povo, ele faz parte de um dos poderes democráticos, né, do poder legislativo. Vindo dessa pessoa, se torna ainda mais grave. O problema é que eu não vejo
como o STF tendo a competência para tanto, para afastar o deputado e também para prender esse deputado. Eu acredito que isso deva ser feito pela Câmara. Mas aí a gente também tem um problema, porque a Câmara já há muito tempo ela vem se mostrando inerte, ela vem mostrando que não toma atitudes contra os seus membros. A gente pode ver, por exemplo, quando ocorreu aquele ataque à democracia do Bolsonaro, elogiando o brilhante Ustra, que é um torturador, no golpe que foi dado contra a Dilma. E nada foi feito. Mas há muito tempo o STF ele vem, ao meu ver, extrapolando as suas funções e tomando atitudes que não seriam de sua competência. A gente pode falar isso desde o Delcídio Amaral, quando ele foi afastado e preso no STF, ainda no caso do Mensalão, mas esse ativismo judicial e essa mudança que a gente está vendo dentro do STF, dentro do Poder Judiciário, vem desde o Mensalão, com a lei sendo diversas vezes desrespeitada pelos tribunais. No Mensalão, inclusive, a gente tem casos em que as pessoas elas não tinham prova e pegou-se uma doutrina, uma teoria da Alemanha, disse que a doutrina é uma coisa que nada era, que o Klaus Oksin, que foi quem criou a teoria do domínio do fato, veio para o Brasil e falou, olha, não é isso que eu explico, é muito diferente. Agora, o STF, depois disso, ele tomou diversas atitudes também na Lava Jato, tanto atitudes omissas, em alguns momentos, mas também atitudes que extrapolavam seus poderes. Com relação ao Daniel, eu acho que isso também aconteceu, que ele extrapola seus poderes, inclusive aplicando a Lei de Segurança Nacional, que eu acho que ele esticou demais a corda. Eu acho que não caberia essa interpretação, apesar da fala ser extremamente grave. Posso fazer uma pergunta, então? Primeiro sobre essa Lei de Segurança Nacional, que essa é a minha primeira grande dúvida. Ela foi criada na ditadura como um instrumento de repressão política, e eu queria saber como é que ela continua depois da Constituição de 88 e o que ela prevê exatamente. Olha, eu entendo que a Lei de Segurança Nacional ela não deva ser usada atualmente. Eu acho que a Constituição não a recepcionou. Até porque ela é uma lei extremamente aberta. São tipos penais abertos, né? Para o pessoal aí que não é do direito, tipos penais abertos são incriminações que deixam ao intérprete da lei, ao juiz, decidir o que se enquadra ou não. Mas, na verdade, quer defender o bom funcionamento do Estado. É uma lei que, até por ter sido criada na ditadura, defende muito um Estado forte. Eu lembro, inclusive, a primeira vez que a Lei de Segurança Nacional foi utilizada pós-democracia, quando eu e o Zanardo atuávamos juntos lá no começo, junto aos advogados ativistas, junto às manifestações de 2013. E nesse momento, houve uma ampla discussão se aquela lei havia sido recepcionada ou não, se a Lei de Segurança Nacional foi recepcionada ou não, e as forças democráticas acreditavam que não. Inclusive, essa lei foi utilizada porque, caso o delegado que realizou as prisões em flagrante não a utilizasse, não teria forma de manter os manifestantes presos em flagrantes, teria que liberá-lo com termo circunstanciado, e aqui a polícia do estado de São Paulo queria passar para a população a ideia de que algo estava sendo feito para combater as manifestações e os manifestantes. Ô André, foi até legal que você lembrou dessa questão, que isso foi colocado na época das manifestações aqui em São Paulo, e foi legal que a gente respondeu, eu não lembro se era um mandado de segurança ou algo do gênero, mas com uma petição feita à máquina de escrever, você lembra disso? Para lembrar os juízes que, cara, em 1964 era logo ali, né? Era só tipo um efeito estético que a gente fez na petição, que ficou muito legal, o pessoal se impressionou. Eu lembro, até, você falou aqui, eu até arrepiei, né? Lembrando aqui o que aconteceu lá. E eu acho que quando a gente fala da Lei de Segurança Nacional, a gente tem que lembrar que pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, da mesma forma que forças autoritárias queriam, naquele momento, utilizar a Lei de Segurança Nacional para combater os manifestantes, hoje ela está sendo utilizada contra um deputado que claramente se associa ao fascismo. Inclusive, como o Márcio falou aqui, o problema é que
ela também pode voltar a ser usada contra pessoas que defendem a democracia. Então a gente estabeleceu aqui que a gente tem um histórico já de deputados tendo uma postura como a do Silveira, né? A gente lembrou até do Bolsonaro falando lá no Congresso em homenagem à Ustra e tal. E aí o Lozano tava, pelo que eu tô entendendo, ele acha que pode ser perigoso seguir por esse caminho da Lei de Segurança Nacional. E aí a minha pergunta é, vocês que são do direito, que mecanismos a gente pode usar, então, para refrear esse tipo de fala? O que poderia ter sido usado lá atrás, quando o Bolsonaro fez a homenagem à Ustra, e o que poderia ser usado contra o Daniel Silveira agora, quando ele fez esse vídeo tenebroso? Que mecanismos a gente tem, se não esse da Lei de Segurança Nacional, que pode ser muito espinhoso para o nosso futuro? Por onde a gente vai? Porque deixar esses caras falando livremente me causa um profundo incômodo. A gente já viu que não dá, né? Tem que fazer alguma coisa. Realmente, Mabua, excelente essa sua pergunta, realmente é hora que aperta, porque eu gostaria de dizer que, olha, é só as instituições funcionarem e a Câmara dos Deputados utilizar o Conselho de Ética para caçar esse tipo de deputado, porque uma manifestação de um deputado a favor da ditadura, a favor de um ditador, é inaceitável. Só que a gente já viu que as instituições, principalmente o Poder Legislativo, ele funciona muito mais na base do populismo, na base da popularidade em alguns momentos, mas ele vai de acordo com as ideias do povo, e sejamos sinceros, o fascismo agrada boa parte da população. Então tem sempre 10, 15% de pessoas que estão aí divulgando e abraçando o fascismo. Então a gente dizer nesse momento que os mecanismos de controle da Câmara são suficientes seria uma mentira. Porém, é possível fazer o controle também pelo judiciário. Então, no caso do Bolsonaro, por exemplo, eu acredito que apesar de naquele momento ele estar defendendo, ele estar no exercício da função, eu acredito que aquelas palavras tenham extrapolado o exercício da função. Você, no momento que elogia um ditador, elogia um torturador, está elogiando a tortura, talvez até fazendo apologia à tortura. Então, caberia sim ao judiciário, caso seja provocado, tomar alguma providência que pode ser penal ou não penal, pode ser inclusive cível. Eu acredito que talvez o cível, por pesar no bolso do político, seja mais eficaz, né? Vamos ver, por exemplo, o caso do Gil Diniz, que fez aquele dossiê antifascista. Né? Eu acho que eu fiquei até chateado, talvez vocês também tenham ficado chateados de não aparecerem no dossiê, porque eu sou antifascista, né? Aliás, é um elogio ser antifascista. Porém, colocou um monte de gente em risco. Uma série de pessoas que são manifestantes, que atuam em coletivos, que têm uma atuação política muito forte, colocou em uma situação de risco, uma vez que expunha não só o nome, mas muitas vezes, inclusive, o endereço daquelas pessoas, o local de trabalho. O que essas pessoas fizeram, ao invés de buscar a seara penal, de buscar a punição via penal desse deputado, eles entraram com diversas ações cíveis. Por quê? Porque eles buscavam indenização, buscavam que pesasse no bolso desse deputado, para que ele tivesse que pagar por ter proferido não, mas por ter montado um dossiê e divulgado um dossiê colocando essas pessoas em risco. Se cada pessoa ali, elas tinham 200 no dossiê, cobrassem 5 mil do deputado, ele estava bem ferrado. E olha só, as indenizações estão girando em torno de 20 mil, pelo que eu estou acompanhando. Ou seja, 4 vezes mais do que 5 mil. Ele está numa situação bem complicada. Se todos tivessem entrado contra esse deputado, ele nunca mais conseguiria ser eleito por falta de dinheiro para a campanha. Sim, com certeza. E eu queria escutar um pouquinho do Márcio. Márcio, aqui no caso o Lozano falou que o Congresso poderia ter feito coisas para impedir que a gente chegasse até ao fato desse deputado Silveira aí fazer o escândalo que ele fez. E qual que é a sua visão? O que o Judiciário poderia ter feito? O que o Judiciário poderia ter feito já lá atrás? Márcio? Márcio, tem que clicar no microfone ali, tem que abrir o áudio. Então, André, estão tentando consertar aí o
o estrago, né, que eles mesmos fizeram lá atrás, né? Já começou uma série de violações à Constituição, ao ordenamento democrático, lá no Mensalão, depois na Lava Jato, em que eles foram coniventes e em certos momentos até endossaram, né, todo esse horror que nós agora estamos vendo que nós já sabíamos, mas não tínhamos as evidências, né, empíricas, agora elas estão vindo aí à tona, o horror que era aquilo. E, eles estão tentando consertar o estrago que eles mesmos fizeram, né, que eles ajudaram a fazer. O golpe de 2016, a eleição do Bolsonaro, tudo tem a ver, né, com a Lava Jato. Com a postura, né, institucional, das elites, de setores do Estado, próprio STF, né, que deu nisso que nós vimos. Agora, eu queria colocar assim, fazer meio um contraponto aí ao que o Lozano defendeu. Existem vários juristas aí que têm uma posição um pouco diferente da do Lozano e eu tendo a essa outra posição, né? Eu acho que eu faria... Bom, em relação à Lei de Segurança Nacional, ela não está formalmente revogada, né? Ela faz parte do ordenamento jurídico e a gente tem que lidar com essa realidade. Ou a gente está na esfera jurídica ou a gente vai para a esfera metajurídica. Na metajurídica, nós podemos dizer, né, que ela é imprestável. Agora, se nós estamos na esfera jurídica, nós temos que lidar com a realidade de que ela existe. E que eu acho que o Alexandre de Moraes fez, quer dizer, eu não sei se ele tem consciência disso, mas eu daria o seguinte fundamento, né, a partir da distinção entre texto normativo e norma. Texto normativo é a estrita linguagem utilizada pelo legislador. Mas texto normativo não é norma. Norma é aquilo que o intérprete diz que é a norma. Então, são duas coisas diferentes. Eu penso que o Alexandre de Moraes, o que ele fez passa por isso. Ele pegou o texto normativo da Lei de Segurança Nacional e criou uma norma, construiu uma norma à luz da Constituição democrática que nós temos. Então, ele fez uma construção jurídica, que é uma construção muito pouco ortodoxa, mas situações difíceis, situações emergenciais, situações excepcionais exigem soluções excepcionais, né? Então, ele construiu uma norma que ele retirou da linguagem normativa da Lei de Segurança Nacional, por mais que isto nos cause repugnância, na verdade, é o que justifica, é o que fundamenta, né, o que ele fez, é que se legitima na medida em que ele se ampara na sua decisão, né, na Constituição, né, no fato de que a Constituição veda violações ao Estado Democrático de Direito, veda violações às suas disposições, né, às suas disposições democráticas. Então, ele construiu uma solução para uma situação extremamente grave, para um ataque fascista que não podia ser tolerado. Então, com essa fundamentação, eu tendo a compreender a atitude que ele fez, e eu acho assim, do ponto de vista da teoria geral do direito, ela tem fundamento, sim, ela tem fundamento. Não é a visão de um penalista, né? Eu compreendo a aflição dos penalistas, compreendo o ponto de vista deles, mas eu acho que, assim, olhando assim, sob a ótica da teoria geral do direito, o que ele fez é justificável, é compreensível e tem fundamento técnico. Mas, Márcio, nem entre os penalistas a gente tá em consenso. Tem penalista para todo lado também. Eu acho que nos últimos anos o que a gente tem menos consenso é sobre esse assunto. Não, com certeza. Senhor. O direito penal está se reconstruindo todo dia na mão do Supremo, a gente sabe disso. E vamos lá. Então eu queria fazer uma outra pergunta ainda. A gente está tratando aqui muito sobre direito penal. No caso, a gente sabe que o flagrante é uma situação no qual a gente pode dizer que a pessoa se encontra praticando o delito ali, ela é pega na boca da botija, e é sólido dentro da jurisprudência que o flagrante deve ser realizado quando encontra a pessoa no momento do cometimento desse crime. A gente também sabe que o direito tem uma necessidade aí de se aperfeiçoar essas novas dinâmicas sociais, e a gente sabe que a tecnologia da internet pode trazer esse incômodo do que seria um flagrante
quando o crime é cometido dentro de casa, numa live, por exemplo, que isso também dificulta a ação da polícia, né? Então, o que é razoável aí e qual que é a sua visão, Lozano, de como que a gente deve compreender a noção de flagrante nesse caso? Como, por exemplo, o deputado estava lá, fez ali um vídeo, publicou esse vídeo e o Alexandre de Moraes, no caso, entendeu que esse flagrante poderia se estender para os próximos tempos enquanto aquilo estivesse sendo compartilhado, divulgado ou na rede ainda do próprio deputado. André, nesse caso, a construção do Alexandre de Moraes é uma construção que, concordando ou discordando dela, é uma construção muito válida. Uhum. Existem juristas, penalistas e processualistas que defendem tanto que esse flagrante é permitido quanto que não seria o caso de flagrância. O que o Alexandre de Moraes fez foi utilizar o conceito de crime permanente. Crime permanente é aquele que a pessoa ela pratica um ato, mas esse ato que ela pratica, enquanto ela não, por vontade própria, não deixar de dar continuação ao ato, ele permanece acontecendo. O exemplo clássico é o crime de sequestro. Então, a pessoa, o sequestrador, ele retira a liberdade da vítima e enquanto essa vítima não é solta pelo sequestrador, não é dada a liberdade para ela, o crime continua acontecendo, né? Ficou fácil você ver um crime permanente quando a gente está falando de direito penal clássico, do direito penal tradicional. E como você falou, nas novas tecnologias, elas trazem novos desafios. Então, como a gente faz com relação aos crimes cometidos pela internet? Então, quando se profere uma ameaça, quando se ofende alguém, se calunia alguém pela internet e o post ou se não o vídeo, ele fica no ar. Enquanto esse vídeo estiver no ar, a pessoa está em estado de flagrância? Essa é a questão que a gente tem que levantar. Eu confesso que eu fiz uma pesquisa junto ao STF buscando principalmente crimes de ameaça, crimes de calúnia, injúria e difamação, né, crimes contra a honra, para verificar qual era o entendimento do STF sobre a questão da permanência. Confesso que foi uma busca rápida, não foi algo muito que eu perdi dias fazendo, mas eu não achei julgados nesse sentido no STF, porque o que eu queria naquele momento era verificar se o STF estava agindo ou não com coerência. E o que me parece é que esse talvez seja um caso paradigma, que seja talvez o primeiro caso importante que o STF está se debruçando sobre a questão do crime permanente cometido por redes sociais. A minha visão é que se estende demais, inclusive porque isso daí acaba afetando diversos outros pontos do direito, como, por exemplo, a prescrição. Então, imagine só que, no caso, uma calúnia cometida por rede social, enquanto o post não é apagado, o crime não se dá início à prescrição desse crime. Olha só o problema que isso pode gerar. Porém, isso é uma questão que existem juristas do mais alto gabarito que defendem tanto um ponto quanto o outro. Eu tenho uma dúvida. É bem básica. Então, quando a pessoa deletar o vídeo onde ela supostamente está cometendo um crime, ela deletar não significa que o crime acabou ou que ele não existe mais. Significa que aí, como você falou, tem uma relação com o prazo de prescrição do crime, é isso? Sim, acabaria a flagrância, acabaria o estado de flagrância no momento que ele deleta o vídeo. Então, imagine que o deputado ele deletou o vídeo, no caso, acabou o estado de flagrância. Então, aí ele não poderia ter sido preso em flagrante se ele tivesse deletado o vídeo? Basicamente segundo essa interpretação? Ai, meu Deus, que confusão. É uma confusão. Eu fico pensando, Lozano, no caso, você estava falando de um exemplo clássico, seria o crime de sequestro, mas o crime permanente, se eu me lembro bem, ele tem uma necessidade de ter alguns checkpoints de revalidação do crime, né, da vontade do crime. Então, no caso, você tem um sequestro, você tem que manter a pessoa presa, você tem que dar comida para a pessoa, você tem que seguir com uma série de ações. No caso, quando você publica um vídeo na internet, você não necessariamente precisa fazer mais nada com isso, você simplesmente solta ele lá e pronto. E a gente até sabe que depois que soltou na internet, perdeu o controle. Inclusive, um fato desse de um deputado ter soltado um vídeo desse quilate, mesmo que saia que o deputado apague esse vídeo, vira um fato noticioso de interesse público. Então fica difícil a gente
não sei, no meu entender, de seguir uma análise do direito penal que vai fazer o post de internet um crime permanente. Faz sentido ou não? Faz sentido e é um dos riscos, né, que existem, André. Imagina só que a gente publica alguma coisa hoje, da qual se arrepende daqui uma semana, um mês ou um ano. Uhum. Enquanto o post está lá, a gente estaria, se aquilo se trata de um crime, estaríamos em estado de flagrância, segundo esse entendimento que foi utilizado pelo Alexandre de Moraes. Que, repito, é um entendimento que tem fundamento. Existe um fundamento lógico e um fundamento jurídico. A questão é o que isso pode levar, quais seriam as consequências disso. A gente fala, eu tenho certeza que eu já publiquei coisas na internet que hoje eu me arrependeria. Agora, eu não fico olhando para ver, né, lá no Facebook ou no finado Orkut o que eu publiquei de errado que eu deveria apagar. Isso daí, o tempo fez isso acabar, a areia do tempo ir por cima dessas publicações. André, se você pegar a decisão dele, assim, do meu ponto de vista, eu acho que ele escreveu demais. Na parte em que ele começa a falar do estado de flagrância, ele devia ter parado na metade do parágrafo. Depois ele se complica. Ele diz assim... Faltou poder de concisão. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver aqui. Aqui, decisão dele. Relembre-se que considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo ação penal ou ainda acabou de cometê-la. Até aí está tudo bem, né? Aí ele continua. Na presente hipótese, verifica-se que o parlamentar Daniel Silveira, ao postar e permitir a divulgação do referido vídeo, que, repiso, permanece disponível nas redes sociais, encontra-se em infração permanente e, consequentemente, em flagrante delito que permite a consumação de sua prisão em flagrante. Aí eu acho que entra uma complicação, né? Porque se nós tomarmos aqui esse entendimento, a forma como ele expressa, o flagrante vai se estender eternamente, né? Desde que o vídeo esteja no ar. Então, é um flagrante eterno, né? Ou pelo menos até o momento em que ele está no ar. Eu acho que aqui é um fundamento bastante complicado. Para ele bastava ter dito: considera-se, como ele disse, considera-se em flagrante delito aquele que está cometendo ação penal ou ainda acabou de cometê-la. O rapaz postou o vídeo, ele imediatamente, pouco tempo depois, expediu a ordem de prisão, ou seja, ele tinha acabado de cometer. Então, aí o estado de flagrância seria indiscutível. Quando ele continua e diz que até o momento em que o vídeo estivesse no ar, o flagrante se estenderia, aí já complicou bastante. Ele devia ter parado no acabou de cometê-lo. Concordo plenamente. Eu acho que aí abriria discussão. Aí você vai discutir o que é flagrante e o que não é, mas você não entra numa tese de flagrante permanente que... que ele não precisava ter entrado, era só dizer, olha, acabou de cometer. Esse é o texto do Código de Processo Penal, praticamente. Está em flagrante aquele que está cometendo o delito ou acabou de cometê-lo. Cometeu há pouquíssimo tempo atrás. Isso é clássico. Uhum. Nós estamos acostumados com isso. Termina aí, pronto, parou. Né? Pronto. Vai para o parágrafo. Total. Bom, então, a Constituição Federal ela prevê que parlamentares federais apenas podem ser presos no caso de flagrante delito, é o que a gente está conversando aqui. Feita a prisão, cabe à Casa Parlamentar decidir, então, sobre se permanece ou não preso, no caso, o réu ali. Então, o que eu queria entender é o seguinte, que a gente sabe que a audiência de custódia tem sido um instrumento novo. E aplicado ao caso de um deputado que responde também à Casa Legislativa, se é a Casa Legislativa que vai dar permanência ou não da prisão do deputado, por que teria essa audiência de custódia? E por que no caso, o judiciário, então, foi lá no dia seguinte, ali 2 dias depois, para dizer que, para cumprir essa formalidade? É porque a gente não tem nenhum regramento ainda? Por que isso aconteceu? E eu queria também entender, que eu achei muito estranho, confesso que não entendi nada, que quem fez essa audiência de custódia foi um juiz auxiliar do STF, no caso, um juiz auxiliar ali do ministro Alexandre. E eu fiquei confuso. Esses juízes auxiliares, eles têm esse tipo de poder? Não é a canetada do ministro que vale, não? Para mim, esses juízes auxiliares, eles eram assessores. Dependeriam todos da caneta do ministro Alexandre, por exemplo?
O que acontece é que, nesse caso, é uma situação meio atípica, até porque o plenário do STF já havia decidido que manteria a prisão. Então, o assessor do Alexandre de Moraes ele não poderia ir contra uma decisão do plenário do STF, né? E não faria sentido algum. Uhum. Mas a audiência de custódia ela serve também para verificar a legalidade da prisão e também para verificar se os direitos do preso foram respeitados. Então, se ele foi agredido durante a prisão, se foi dada oportunidade dele procurar o defensor, procurar a família para comunicar a prisão, para procurar tanto auxílio material quanto auxílio jurídico. E também, na audiência de custódia, uma audiência de custódia normal, não uma como a do deputado, também serve para verificar se é o caso de manutenção da prisão preventiva, né, da conversão do flagrante em preventiva, ou se é o caso de adoção de outras medidas alternativas à prisão ou a não adoção de nenhuma medida. Né? Como o STF já havia decidido que o deputado continuaria preso, que não era o caso de substituição, não havia porquê, não havia, aliás, como o assessor do Alexandre de Moraes revogar aquela medida. O que ele tinha que verificar eram os outros requisitos, como, por exemplo, a integridade física e o tratamento que o deputado recebeu. Cabia também no dia seguinte, coube ao plenário da Câmara decidir se o deputado ficaria preso ou não. E daí é uma decisão política da Câmara, inclusive, ao meu ver, a Câmara agiu bem ao deixar o deputado preso. Uhum. No momento, porque essa decisão sim cabia, indubitavelmente, à Câmara dos Deputados, e ela, inclusive, querendo dar uma resposta à sociedade, ela votou pela manutenção da prisão. Lembrando que o Poder Legislativo, diferente do Poder Judiciário, ele é um poder político, e por isso ele deve decidir politicamente. O que eu achei muito curioso, para mim, na minha interpretação, foi uma ginástica enorme aí, porque o STF, no caso, foi vítima, deram início à ação, aí a audiência de custódia foi pelo mesmo juiz ali, que não foi o ministro Alexandre, mas foi um juiz auxiliar. Nunca vi isso sendo feito na vida. Me pareceu assim que, assim como o Márcio falou, que escreveram demais, ali perderam o limite. Eu acho que também para fazer essa ginástica toda, eles perderam o limite aí dentro dessas questões, que ficou tudo um sistema meio de exceção mesmo, né? Então, eu também não gosto do deputado, acho que sim que a prisão deveria ter sido mantida aí pela Câmara por outros motivos, mas se dependesse da condução do judiciário, eu não concordo não. Não acho que foi bem colocado de jeito nenhum. E queria te escutar, Márcio, sobre isso tudo. André, eu acho que aí realmente tem uma construção aí que o político está informando, né, o jurídico. Isso pode parecer uma certa heresia, mas quando eu digo político, aí no caso, eu estou falando no sentido mais nobre da palavra, né? Política no sentido de defesa da democracia, defesa do Estado de Direito, defesa da sociedade democrática. E a ideia de que o ordenamento jurídico tem uma harmonia, que ele não tem lacunas, que sempre existem soluções no ordenamento, como se o operador do direito fosse apenas aquele detetive que vai lá e investiga o que o ordenamento determina. Isso, na verdade, é um mito, né? Não existe isso. O ordenamento é todo cheio de buracos, é todo cheio de lacunas. Então, você constrói soluções, né, com base em alguns pressupostos lógicos, com base em pressupostos políticos e com base em pressupostos democráticos. Se você tem esses pressupostos democráticos aí legitimando essas construções, eu não me preocuparia com isso, né? Eu não acho, não me causa escândalo. O que causa escândalo, o que deve causar escândalo, deve preocupar todos nós, é que nós estamos sob ataque fascista.
estamos sob um ataque anticivilizatório e nós precisamos construir respostas para isso. Respostas institucionais são as que nós temos neste momento, porque a gente não pode ir para a rua. Estamos sob uma pandemia. O Supremo, depois de tudo que fez, hoje o Congresso não é. Nenhuma instituição é. Hoje, o Supremo é a única instituição que está impondo limites ao fascismo. Então, nós temos que considerar aí a questão sob diversos ângulos, sob o ângulo filosófico, sob o ângulo ético, sob o ângulo da defesa da sociedade democrática e ter consciência de que no direito se constroem soluções. Ai, adorei. Achei essa reflexão muito importante sobre reação ao fascismo, né? Eu acho que é disso que se trata, no fundo, essa discussão toda que a gente está fazendo hoje, né? De que formas reagir de maneira que não bata no nosso calo depois. É bem isso. E aproveitando o ensejo, então, dessa última fala, né? Sobre o STF tá começando a tomar uma frente em relação a essa resistência, entre aspas, assim, institucional ao que está rolando no país. Eu queria perguntar se você, agora sim, no sentido mais político, se vocês acreditam que essa coesão e essa coragem que o Supremo mostrou para se defender vai aparecer em outros julgamentos que também são chave para a política nacional, como, por exemplo, a hora de julgar o trabalho do Moro, enfim, que também é uma coisa gravíssima, né? Um precedente gravíssimo, eu acho, vocês entendem melhor do que eu, para um processo, né? Enfim, como é que se processa uma pessoa nesse país. Ou mesmo as nulidades da Lava Jato, né, que eu acho que são muito importantes serem discutidas nos próximos tempos. Sim, com certeza. E aí, o que vocês acham? Qual que é a leitura que vocês fazem? Tipo, vai mostrar essa mesma unidade? Olha, Mabu, eu gostaria de acreditar que sim, mas eu não acredito que haverá tanta coragem do Supremo para julgar outras questões atinentes à democracia do que nesse caso. Nesse caso, a impressão que eu tenho, a minha impressão pessoal, é que o Alexandre de Moraes ele se insurge muito mais numa autodefesa como ministro do STF, falando, olha, estão me atacando e já que eu não posso prendê-lo por ameaça, eu vou utilizar a Lei de Segurança Nacional, já que eu não posso prendê-lo por injúria, eu vou utilizar a Lei de Segurança Nacional, do que realmente um ataque, do que uma defesa contra a democracia. Aliás, pelo menos vindo do Alexandre de Moraes, eu não espero grandes defesas da democracia, até só pelo no livro histórico dele. do ministro. Agora, eu gostaria que houvesse coragem para que barrassem mais ataques à democracia. Lembrando que, diariamente, o presidente Bolsonaro ele ataca a democracia, os filhos do Bolsonaro diariamente atacam a democracia. Aliás, a gente tem diversas falas dos filhos do Bolsonaro que são muito mais graves do que as falas desse deputado, apesar da gravidade que o Daniel Silveira falou. As falas dos filhos do Bolsonaro muitas vezes são mais graves, como, por exemplo, quando sugeriu que 2 soldados e um cabo poderiam fechar o STF. Para mim, isso é muito mais grave, principalmente vindo de quem está vindo. Não, e foi zero de enérgica a reação quando rolou esse momento. Eu lembro que eu fiquei tipo, tá, agora o negócio vai pegar. E não pegou, né? Isso faz o quê? Uns 2 anos já? A pessoa tratando como os 3 patetas, né? Tipo, tava um negócio ninguém acreditando muito. Sim, agora, com relação à Lava Jato, eu acredito que a gente vai ter algum progresso, mas muito mais por conta do clima político, que as pessoas já viram que foi um projeto forjado, que o Moro é extremamente imparcial, né? Aliás, não precisava nem do The Intercept para falar, né, da parcialidade do Moro. Quando ele divulgou o áudio do Lula e da Dilma, aquilo lá já é uma prova enorme da parcialidade dele, e se o Brasil tivesse um sistema de justiça que funcionasse, as instituições funcionassem direito no Brasil, naquele momento, o Moro seria automaticamente afastado das funções de julgador, porque ele não tinha nem o equilíbrio para um juiz e nem a imparcialidade necessária. Mas eu não tenho tanta fé no STF para que defenda a democracia, principalmente na atual composição e com a saída tanto do Celso de Mello no ano passado e com a do Marco Aurélio, que vai acontecer aí nos próximos meses, eu acho que será ainda mais difícil a gente ter um STF qualificado para defender a democracia. É desesperador mesmo. Márcio? Eu penso o seguinte, eu faria uma análise mais objetiva, né? Eu não entraria
na questão da subjetividade do Alexandre de Moraes. Penso que, objetivamente, dada a situação que nós estamos, né, a análise que deve prevalecer é a de defesa da sociedade democrática, é o que a gente, defesa do Estado de Direito, que é o que a gente extrai objetivamente da manifestação dele. A questão, uma questão que a gente tem que levar em consideração é que o Supremo não é fascista, né? E o Supremo eles perceberam que eles estão sob ataque fascista. Hoje, toda a estratégia do bolsonarismo, pelo fato de o Supremo ser a única resistência institucional ao fascismo, o grande alvo do bolsonarismo hoje é o Supremo. Então, acho que essa é a leitura que a gente deve fazer. Se você pegar o discurso do rapaz lá, ele faz claramente um chamamento ao golpe. Ele faz uma defesa do AI-5, ele vai para 64, fala de 35, de 37, ele defende o AI-5. Quer dizer, ele foi muito tosco ao fazer esse ataque, mas o ataque está dentro da estratégia do bolsonarismo. Ele só foi desastrado, ele não soube fazer, ele é uma anta, né? Mas há uma direção política, há um vetor político fascista que está colocando o Supremo sob pressão e sob ataque. Eu acho que, desse ponto de vista objetivo, assim, sem entrar em aspectos subjetivos da postura do ministro, eu acho que se justificaria, né? Eu acho que se justifica, se legitima, sim, diante de um ataque de barbárie, anticivilizatório, em relação ao qual não se pode cruzar os braços. Então, gente, já encaminhando aqui para o nosso final, primeiro queria agradecer muito o André Lozano aqui, grande advogado criminalista, tenho muito orgulho de ter trabalhado contigo, viu, Lozano, a gente ter feito bons projetos juntos, e queria junto com as suas palavras finais aí, dá para ter esperança, essa movimentação toda aí que tem acontecido das instituições, é um começo da melhora ou descer um pouquinho mais a ladeira? André, primeiro dizer que eu também tenho muito orgulho de ter atuado com você lá atrás, lá nos idos 2013, e aprendi muito advogando, principalmente fazendo delegacia junto com você. Foi muito massa. Foi um prazer estar aqui junto com todos vocês, com a Mabu, com o Márcio trazendo diversos contrapontos que são relevantíssimos e acho que mostra que o direito existe mais de um certo, né, mas também existe algumas coisas que estão erradas. Eu vejo que o Márcio está defendendo sempre um dos lados certos. Sim, sempre. E eu sempre tenho esperança, eu sou um esperançoso. Eu acho que a população começou a notar que houve muitos abusos. As próprias instituições mostraram que abusos vindo por parte da extrema-direita não podem ser tolerados. Então, essa fala do Márcio, para mim, eu acho que é muito importante no sentido de que, olha, o STF viu que está sendo atacado e que se ele não fizer alguma coisa, ele vai ser engolido. Então, talvez, até uma reflexão que eu vi recentemente é que essa atuação do Alexandre de Moraes pode até não ter sido juridicamente correta, mas que foi uma legítima defesa da democracia. Então, existe essa questão que é importante, por mais que eu não concorde com a aplicação, por exemplo, da Lei de Segurança Nacional nesse caso, existe uma margem grande de interpretação que seria válida sim, e de qualquer forma, até que ponto não caberia também o STF se defender e defender a democracia? Eu tenho uma esperança de que o pêndulo já foi para a extrema-direita e agora eu espero que ele volte aos poucos para o eixo normal, porque não dá para a gente aguentar mais tempo de fascismo, mais tempo de intolerância, de fake news e de... Falta de vacina.
de falta de vacina e a democracia sendo atacada diariamente pelo presidente da República e pelos seus filhos. Sim, claro que tem que ter esperança. Olha, a esperança é o que mantém a gente vivo, né? Que mantém a gente de pé, que dá energia, que dá força. Esperança tem. O dia que eu não tiver mais esperança, vocês não vão mais me ouvir falar coisíssima nenhuma em público. Eu vou desaparecer. Mas isso não vai acontecer. A minha natureza é essa. Eu lembro de uma passagem da vida do Marx, né, que está contada aí nessa biografia que o José Paulo Neto lançou, uma biografia monumental, que ele fazia um jogo de palavras, né, com brincadeira com as filhas dele que eram pequenas, um jogo de palavras, brincadeira de palavras. Então, quando alguém falava uma palavra, o outro tinha que responder com uma palavra correspondente, ou com aquela que fosse provocada pela anterior, né? E quando a filha dele falou felicidade, o Marx respondeu luta. Eu sou assim, eu estou sempre lutando, né? A minha felicidade, uma grande lição. Minha felicidade é lutar. Eu acho que o debate foi muito bom, porque ilustrou aqui uma coisa que é o seguinte: as pessoas que estão no mesmo campo, né, nós estamos todos no mesmo campo, Lozano, estamos na mesma esfera, né, a gente tem, às vezes, dentro desse campo, caminhos diferentes. Olha, nosso objetivo é sempre a sociedade democrática, nosso objetivo é sempre uma sociedade livre, igualitária, fraterna, né? Qual é o caminho para chegar a essa sociedade, não é? O que nós devemos fazer hoje diante de um acontecimento, diante de um fato aqui, diante de uma contingência? Aí você pode ter uma divergência. Eu acho que o caminho melhor é este, ou o caminho é melhor aquele. Eu acho que foi isto que o programa acabou ilustrando, mas o nosso objetivo é um só, é lutar por uma sociedade melhor, lutar por felicidade para todos, lutar por dignidade para todos. É isso aí. Então, eu achei muito bacana o que o André Lozano aí falou no final. Eu fiquei até meio emocionado aí com a última fala dele. Muito massa. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Então, se você aí gostou do nosso programa, sabe que segue a gente aí no Spotify, segue a gente no seu player de podcast, esse que você está usando. Aproveita, não esquece. Semana que vem tem mais episódio aí e a gente volta semana que vem, né, Mabu? Na luta a gente se encontra. Então é isso, é na luta. Pela felicidade tem que lutar, gente. Já disse o Márcio. E já disse o Marx. Então é isso. Valeu, gente. Obrigado, Lozano. Obrigado, Márcio. Até a próxima semana.